Meus amigos, minhas amigas, o nosso endereço na internet no YouTube é @jonasvarela1374, 1374 e varelajones71@gmail.com. Então, meus amigos, nós concluímos no nosso vídeo anterior as explicações do capítulo 2 do primeiro livro dos Reis. E hoje nós continuaremos a leitura do primeiro livro dos Reis, na sua segunda parte, né? Concluímos as explicações do capítulo 2 e concluindo assim também a leitura da primeira parte do primeiro livro dos Reis. E agora vamos para a segunda parte do primeiro livro dos Reis, Salomão, da sabedoria à loucura. O primeiro assunto, um rei sábio, é o capítulo 3. Capítulo 3, ele conta com, vamos dizer aqui, quantos versículos, não é? Capítulo 3 conta com 28 versículos, né? O capítulo 3 do primeiro livro dos Reis. Então, vamos dizer aqui, primeiro tópico, aliança ambígua. Segundo tópico, para governar é preciso ouvir. Então, terceiro tópico, ouvir para fazer justiça. São 3 tópicos no capítulo 3 do primeiro livro dos Reis. Vamos para a leitura do mesmo, nos seus 28 versículos, não é? Vamos lá. Então, capítulo 3, primeiro livro dos Reis, primeiro tópico, aliança ambígua. No primeiro assunto, um rei sábio, né? Segunda parte do primeiro livro dos Reis, Salomão, da sabedoria à loucura. Então, capítulo 3, versículo 1. Salomão se tornou genro do faraó, rei do Egito. Casou-se com a filha do faraó e a levou para a cidade de Davi, até que acabasse de construir o seu próprio palácio, o templo de Javé e a muralha ao redor de Jerusalém. Versículo 2. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos, porque ainda não tinha sido construído o templo para o nome de Javé. Versículo 3. Salomão amava Javé, de modo que seguia os preceitos de seu pai Davi. Entretanto, oferecia sacrifícios e incenso nos lugares altos. Segundo tópico, para governar é preciso ouvir. Segundo tópico do terceiro capítulo do primeiro livro dos Reis. Quarto versículo. O rei foi a Gabaon para oferecer sacrifícios, porque esse lugar alto era o mais importante de todos. E Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre esse altar. Versículo 5. Em Gabaon, durante a noite, Javé apareceu em sonhos a Salomão. Deus lhe disse: peça, o que lhe posso dar? Versículo 6. Salomão respondeu: tu demonstraste grande amor para com o teu servo Davi, meu pai, porque diante de ti ele caminhou na fidelidade, na justiça e na retidão de coração para contigo. Tu guardaste para com ele esse grande amor e lhe deste um filho que hoje se assenta no trono dele. Versículo 7. Agora, Javé, meu Deus, és tu que fazes teu servo reinar no lugar de meu pai Davi. Eu sou bem jovem e não sei como governar. Versículo 8. O teu servo se encontra no meio do teu povo, que escolheste, povo numeroso que não se pode contar nem calcular, de tão grande que é. Versículo 9.
Ensina-me a ouvir, para que eu saiba governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia governar esse teu povo tão numeroso? Versículo 10. Agradou ao Senhor que Salomão tivesse pedido essas coisas. Versículo 11. Então Deus disse para ele: porque você me pediu isso, e não vida longa para você, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas discernimento para ouvir e julgar? Versículo 12. Eu farei o que você pediu. Darei a você mente sábia e inteligente, como ninguém teve antes de você, e ninguém terá depois. Versículo 13. Eu lhe darei também o que você não pediu, riqueza e fama, de modo que não haverá nenhum rei que se iguale a você durante toda a sua vida. Versículo 14. E se você andar nos meus caminhos, observando meus estatutos e mandamentos, como fez o seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Versículo 15. Então Salomão acordou e percebeu que tudo isso tinha sido um sonho. Foi para Jerusalém e ficou diante da arca de Javé. Em seguida ofereceu holocaustos, sacrifícios de comunhão e deu para toda a sua corte um banquete. Terceiro tópico do capítulo 3 do primeiro livro dos Reis. Ouvir para fazer justiça. Versículo 16. Duas prostitutas foram até o rei e se apresentaram. Versículo 17. Uma das mulheres disse: meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa. Eu tive um filho. Versículo 18. 3 dias depois que dei à luz, ela também teve uma criança. Não havia mais ninguém conosco. Nós estávamos sozinhas na casa. Versículo 19. Aconteceu que certa noite essa mulher se deitou sobre o próprio filho e ele morreu. Versículo 20. Ela se levantou durante a noite e, enquanto eu dormia, pegou o meu filho que estava junto comigo e colocou ao lado dela. Depois colocou do meu lado seu filho morto. Versículo 21. Quando acordei de manhã para dar de mamar ao meu filho, vi que estava morto. Olhei bem e notei que não era o filho que eu tinha dado à luz. Versículo 22. A outra mulher retrucou: não é verdade, o meu filho está vivo. É o dela que morreu. A primeira contestou: é mentira, seu filho está morto e o meu está vivo. E começaram a discutir diante do rei. Versículo 23. Então o rei interveio. Então uma diz: meu filho está vivo e o seu está morto. A outra diz: mentira, seu filho está morto e o meu está vivo. Versículo 24. Então o rei ordenou: tragam uma espada. E levaram uma espada. Versículo 25. O rei disse: cortem o menino vivo em 2 partes e deem metade para cada uma. Versículo 26. Então a mãe do menino vivo sentiu as entranhas se comoverem pelo filho e suplicou: meu senhor, dê a ela o menino vivo, não o mate. A outra, porém, dizia: nem para mim, nem para você. Dividam o menino pelo meio. Versículo 27. Então o rei deu a sentença.
Entregue um menino vivo à primeira mulher. Não o matem. Ela é a sua mãe. Versículo 28. Todo Israel ficou sabendo da sentença que o rei tinha dado, e o respeitavam, pois viram que ele possuía sabedoria divina para fazer justiça. Meus amigos, concluímos aqui a leitura do capítulo 3 do primeiro livro dos Reis. Será que dá tempo para fazer a leitura das explicações? Vamos tentar. Explicações do capítulo 3 do primeiro livro dos Reis, versículos 1 a 3. O casamento de Salomão com a filha do faraó, entre parênteses, provavelmente Pessusenés II, representa, na verdade, uma aliança política com o Egito. Aliança, no mínimo, ambígua, porque significa uma importação da cultura egípcia e, ao mesmo tempo, uma cópia do modelo político e econômico que vai causar sérios problemas para o povo. Versículos 4 a 15. O sonho de Salomão mostra que o grande anseio do povo é ter uma autoridade realmente capaz de discernir e realizar a justiça. Para isso, a principal tarefa da autoridade consiste em saber ouvir. É o requisito básico não só para resolver questões no tribunal, mas também para o exercício contínuo de um governo justo. A autoridade justa age sempre a partir de assessoramento, que lhe permita ouvir as legítimas aspirações e reivindicações do povo. Em outras palavras, repetindo, a verdadeira função da autoridade é servir ao povo que pertence a Deus. Versículos 16 a 28. Este episódio ilustra o que foi dito no trecho anterior. Para fazer justiça, é preciso ouvir o povo que clama pela vida. Concluímos aqui, meus amigos, a leitura do capítulo 3 e as explicações do mesmo no primeiro livro dos Reis. Voltaremos no próximo vídeo com a continuação da leitura do primeiro livro dos Reis, do seu capítulo 4. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade e até lá.